Esperamos que o assunto que estaremos compartilhando com vocês hoje possa ser de grande ajuda para a sua vida. É o que nós acreditamos, né, Deusene? É verdade. Olá a todos, espero que todos vocês estejam bem e que cada vídeo tenha ajudado vocês. E fico atento hoje, porque hoje o assunto é muito importante e que vai ajudar vocês também. Temos a certeza que isso vai acontecer, porque, aliás, esse é o objetivo, né, deste trabalho, deste conteúdo, deste canal, tá certo? Então, o que nós vamos tratar aqui, daqui a pouquinho, é a sensibilidade de conhecer a necessidade da pessoa que está ao nosso lado. Vamos tratar desse assunto já já com vocês. Como nós acabamos de anunciar aqui, nós estamos tratando de um assunto extremamente importante, é sobre a sensibilidade que nós temos que desenvolver em cada um de nós, até porque isso é bíblico. Essa sensibilidade da gente desenvolver ao ponto de conhecer a necessidade do nosso cônjuge. Eu não sei se está em português correta a palavra cônjuge, porque em francês é conjoint. Então você nos desculpa, tá, se algumas palavras em português não forem assim tão corretas, por causa de muitos anos que a gente fala aqui o francês. Mas eu creio que vai ficar bem claro para você. A Bíblia, a palavra de Deus em si, ela nos orienta, ela nos ensina a respeito do Espírito Santo, que é uma promessa maravilhosa que Deus ele nos deixou. Quando o Espírito Santo virá sobre nós, está escrito, ele vai nos guiar, nos ensinar a toda a verdade. Então, quando nós recebemos o Espírito Santo, né, quando a pessoa recebe o Espírito Santo, a vida dessa pessoa não pode continuar da mesma forma. O comportamento dela, com certeza, vai mudar, vai haver um desenvolvimento, porque isso é o trabalho que o Espírito Santo realiza na vida de todos aqueles que têm seus corações abertos para buscá-lo e recebê-lo. Então, essa virtude, essa sensibilidade, nós acreditamos, Deusene, que Deus deseja que a gente possa desenvolver a cada dia. Claro, nunca seremos capazes de conhecer o coração de um ser humano, porque isso é um poder que pertence somente a Deus. Mas nós estamos falando aqui de uma virtude que o Espírito Santo ele dá a cada pessoa que crê, que é o discernimento. O discernimento é exatamente isso, é essa sensibilidade que nós temos de ouvir a voz de Deus, de saber quando o perigo está ali à porta e que a gente tem que reagir para fugirmos de algo que desagrade a Deus, por exemplo. E essa sensibilidade também ela faz com que a pessoa que é casada, um exemplo, já que estamos falando aqui do casamento, da área família, o casal, a esposa, o esposo, eles possam ter neles essa virtude para poder ajudar um ao outro, porque todo ser humano precisa de ajuda, não é verdade? Então, nós escolhemos aqui uma palavra, e essa palavra que nós temos desenvolvido em cada vídeo em francês, e vamos agora falar com você o mesmo assunto. Está escrito lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 1, a partir do versículo 8. Né? Para você que já está familiarizado com a Bíblia, você que já está na fé, você já com certeza deve saber de quem estamos falando, né? E você que ainda, porventura, não tem ainda esse conhecimento bíblico, mas você é uma pessoa que crê, você é uma pessoa que tem o desejo de conhecer a Deus, ou você que talvez não crê em nada, você está aí hoje participando desse vídeo, e nós não estamos aqui impondo nenhuma religião para ninguém, pelo contrário, estamos aqui trazendo testemunho nosso de vida, porque nós acreditamos que Deus, ele não faz acepção de pessoas. Mesmo você que se considera uma pessoa cheia de erros, cheia de falhas, ele ama você. Ele deseja transformar o seu coração e trazer uma nova vida para você. A Bíblia,
ela, ela nos traz a história desse casal que houve muitos problemas, sobretudo com Ana, porque Ana ela era estéria, ela não podia gerar filhos. E a essa altura era muito complicado para uma mulher que não podia gerar filhos. Não é como o dia de hoje, né? Mas antigamente era algo que desvalorizava muito uma mulher. A mulher, ela poderia ser uma mulher de uma beleza extrema, mas se ela não gerasse filho, ela não teria nenhum valor. Infelizmente, era assim que a sociedade tratava no passado esse tipo de situação. Então, aqui, nós no versículo 8, você vai poder acompanhar também o texto aqui no seu aparelho, né? Diz assim: Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Deus vem aqui. Olha, a gente pode aprender muita coisa aqui. Há muita coisa reveladora nessa passagem, porque nós gostamos muito desse trabalho família, sabe? Nós acreditamos, e isso é algo muito pessoal, né? Cada ser humano, aliás, nós falamos isso em um vídeo em francês, que cada ser humano ele tem um dom, um talento, né? Para assim ser desenvolvido, ser usado, ser colocado em prática. E quando nós temos um talento, que foi Deus que deu, você tem o seu talento, Deus deu a você o seu talento, não sei o que você é capaz, naquilo que você é melhor em fazer, mas esse talento que Deus deu para você, certamente ele vai servir para sempre ajudar o seu próximo, porque todo talento vem de Deus. Deus não dá um talento a uma pessoa para que ela então possa guardar ali dentro de uma caixinha. Não, é para você então desenvolver. E nós cremos, é por isso que quando eu olho para essa palavra aqui, a gente consegue ver tanta coisa para poder ajudar casais, ajudar famílias, porque é algo que nós cremos que Deus, ele desenvolveu dentro de nosso coração. Nós somos casados, graças a Deus, já quase 30 anos de casados, e nós tivemos muita dificuldade, eu tive minhas dificuldades, Deus me teve as suas dificuldades no começo do nosso casamento, no começo dos nossos primeiros encontros, mas Deus nos ajudou a vencer tudo isso, para que hoje nós possamos estar aqui e transmitir para você o nosso testemunho, a nossa visão do que é um casamento hoje. Nós sempre falamos o seguinte: não somos um casal perfeito, não existe um casal perfeito, mas o que existe é um relacionamento que a cada dia amadurece e desenvolve por conta do esforço que cada um está determinado a fazer. Não é verdade? É verdade. E a dificuldade que a gente encontrou no nosso casamento no começo, né, de adaptação, que é uma das coisas que no começo do casamento a pessoa vai ter, né? Isso Aquele mesmo. tempo de adaptação, porque são duas cabeças diferentes. E diante dos problemas, nós aprendemos a amadurecer, a conhecer um outro. E muitas das vezes as pessoas falam assim: poxa, eu não queria ter um casamento feliz, né, sem problema nenhum. Mas não quer dizer que você está vivendo essa situação, que você não é feliz, que você vai fazer essa pessoa feliz. Porque você entendeu que aquele problema vai ser resolvido, né? Isso Exato. É importante. Há um amadurecimento, a gente aprende um com o outro e a gente vence, né? Porque se a gente não tivesse vencido lá atrás, como cada dia nós temos aprendido, né? Não poderíamos estar aqui hoje para falar de você dessa experiência, porque os problemas vêm para você ter experiência, sobretudo com Deus, para ter uma vida de testemunho, né? Para as outras pessoas. E hoje nós estamos aqui, hoje, para a glória de Deus, para testemunhar a vocês que dá certo, que tem uma solução, né? Independentemente da dificuldade, você vai passar essa fase e você vai vencer e você vai poder ajudar o teu próximo, que é esse o objetivo de Deus também. Ele nos dá
para que nós podemos compartilhar depois, Exatamente, né? dividir. Dividir, saber Exatamente. dividir, como no começo do vídeo, um dos primeiros vídeos você que tem assistido, nós falamos exatamente disso, que Deus ele viu a necessidade de Adão, justamente para deu uma mulher, né, uma auxiliadora, para compartilhar aquela alegria. Então, mesmo no momento difícil, o casal vai poder compartilhar um dia, olha, nós vivemos isso e vencemos. Então é um momento de alegria, mas houve um momento de dor, de luta, né? Mas hoje podemos compartilhar aqui, né? Nós ficamos muito felizes de poder compartilhar o que nós vivemos, porque nós somos adultos. Imagina se fosse um só, não teria como compartilhar com outra pessoa, não tem né? Como. Bom, vai não sair um pouco do assunto, né? Mas é uma lembrançazinha, né? É verdade. Importante. Então, vamos então aqui agora desenvolver o que nós acabamos de ler, porque esse é o objetivo, sobretudo, não é verdade? Nós sempre tomamos, e essa é a nossa fé, tomamos sempre como base a palavra de Deus, porque não há outra palavra que vai trazer mudança em nossa vida, senão a palavra de Deus. Então, eu vou ler mais uma vez, né, para que as pessoas possam então entender um pouquinho, né? Então Eucana, seu marido, o marido de Ana, estamos falando de Eucana e Ana, no livro de 1 Samuel, capítulo 1, versículo 8. Então, Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então, aqui a gente vê que é um problema que já estava acontecendo há muito tempo. Há muito tempo. E talvez você pergunte assim, mas peraí, como é que você sabe que esse problema já estava acontecendo há muito tempo? É simples. Porque quando você lê o versículo 7, que aliás você vai acompanhar aqui agora também, está escrito assim: E assim o fazia ele quem? Eucana, o marido, né? De ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava, pelo que chorava e não comia. Então, aqui nós podemos perceber que esse problema, Deuseni, que Ana estava sofrendo, já durou, ou durava, né, podemos assim dizer, muitos anos. E o que chama a nossa atenção? Porque a base desse vídeo de hoje é a sensibilidade de conhecer a necessidade do seu cônjuge, né, do seu marido, do seu esposo, da pessoa que está do seu lado, independentemente de quem seja ela. Pode ser o filho, pode ser o irmão, pode ser os pais, ou até mesmo um amigo. Então aqui, Eucana, ele, na cabeça dele, como homem, ele achava que o fato dele amar a esposa já era suficiente para ela se sentir uma pessoa feliz, como se nada mais fosse importante. Tanto é que ele diz, olha, não te sou eu melhor do que 10 filhos? Por que choras? Por que está triste o seu coração? Essa pergunta revela muita coisa. A gente vê aqui um casal com dificuldade de se sensibilizar com a necessidade real. Claro que a necessidade física era Ana não ter filhos. Mas quando ele pergunta assim, por que choras? É como se ele não entendesse a dor da esposa. E isso é um grande problema que nós vemos hoje. Há muitas perguntas que são feitas no relacionamento porque a pessoa, na verdade, ela não sabe o que fazer. Porque quando você sabe o que fazer referente à pessoa que está no seu lado, você não vai perguntar, você vai simplesmente fazer o que você sabe que tem que ser feito. Quando você pergunta por que choras, então quer dizer que ele nem sequer sabia. Ele não conseguia entender, na verdade, né? Porque ele sabia que o fato dela não ser mãe, mas ele não sabia ajudá-la. É como se Ana estivesse numa luta sozinha, porque ela era triste. Imagina você estar ao lado de alguém, estar ao lado de uma pessoa, Deuseni, e você não conseguir
trazer alegria para essa pessoa, você não conseguir ajudar essa pessoa a sair desse mundo de tristeza. Olha, é muito ruim isso. E o que é interessante aqui é que ele sabia que ela tinha um problema, mas ele não conseguia suprir a necessidade dela pelo fato dela estar nessa situação e ele não saber ter a sensibilidade de conhecer a dor dela. Eu acho que a pior coisa que tem é quando a pessoa está passando uma luta, ela se sente sozinha, e quando a pessoa também não consegue perceber, aquela pessoa que é próxima como o marido, né? Ele não consegue perceber, eu acho que é mais difícil, porque ela não tem como compartilhar. E ele não sabe entender também a situação dela, e por isso que ela vivia nessa angústia, né, triste, e ele não sabia, por que você não está comendo? Então ele não sabia realmente a necessidade, ele não conhecia realmente a dor dela, né? E o fato de não saber também dificultava ele de ajudá-la. É isso que muitas das vezes faz com que muitos casais eles não conseguem sair dos problemas. Ou seja, os problemas vão sempre existir da vida. Só que o fato de nós sermos pessoas casadas, quando você casa, então nós temos que aprender exatamente a lutarmos para que aqueles problemas se resolvam, aquela situação se resolva. Daí, agora, aquilo que Deus fala, né? Que o homem se tornará uma só carne. Então é como se Eucana não conseguia sentir a dor da esposa dele. E quando você não consegue sentir a dor da pessoa que está do seu lado, é muito difícil você ajudar. Porque eu imagino que essa pergunta que Eucana faz, por que choras? É como se ele tivesse assim, poxa, tá chorando? Isso é muito pouco. Tá chorando de novo? É como se fosse uma pergunta crítica. Como se fosse uma pergunta, como fosse assim, poxa, ainda está chorando? Você ainda está assim? Por isso, assim, desculpa te cortar nisso. Por isso que eu acho importante, por exemplo, para você conseguir ajudar alguém, por exemplo, um homem, ele não tem como ter o mesmo sentimento que a mulher. Vamos entender assim. E a mulher também não tem o mesmo sentimento que o homem. São diferentes. Então, para mim poder conseguir ajudar uma pessoa, eu tenho que me colocar no lugar dela. Eu acho que isso é muito importante. Exatamente. Então, nesse momento aqui, se Eucana ele colocasse no lugar de Ana, ele poderia entender um pouquinho, não 100%, né? Mas um pouquinho, porque ele não estava no lugar dela. Mas, como você falou no começo, quando a pessoa se casa, ela se torna um. Então a dor dela é a minha dor. Mas pode acontecer que aquela pessoa está do meu lado e eu não perceber a que ponto é essa dor para ajudá-la, para atingir justamente aonde está o grande problema. Porque aí o que acontece? Ele não se pôs no lugar dela, ele se perguntou, isso que eu vejo interessante aqui também, é que eu acho que se tornou até mais pesado para ela, tipo assim, por que você está chorando? Meu Deus, ele não sabe que, né? Eu tenho sofrido devido a essa situação, porque eu sou estéril. Então é muito difícil. Então, por isso que eu vejo também, para a gente poder conseguir ajudar, mas eu falo em todo o sentido da nossa vida, amigo, nosso próximo, família, filho, se pôr sempre no lugar da pessoa, porque às vezes você não vai viver o mesmo problema. Mas se você colocar no lugar de outra pessoa, nós vamos poder ajudar ela. Entendeu? Exatamente. É muito importante, né? E veja bem veja que ele percebia que havia uma tristeza, mas porque ele não conseguia ter a sensibilidade para entender o problema, porque uma coisa é saber, outra coisa é entender aquela situação e até mesmo buscar uma forma de ajudá-la. Porque veja bem, quando ele diz assim, não te sou eu melhor do que 10 filhos, é como se na cabeça dele, olha, a minha presença aqui, Ana, eu amo você, eu estou presente aqui em casa, estou aqui. É como se na cabeça dele já era suficiente, mas há coisas que não é suficiente. Há muitas pessoas, sabe, que ela faz certas coisas achando que ela já fez tudo. Vou dar um exemplo claro para os nossos dias de hoje. Imagina aquele homem, né? Já que pegamos aqui o caso de Eucana, né? Então vamos falar aqui do homem. Ele é uma pessoa fiel à esposa, não deixa faltar nada dentro de casa, para os filhos. Ele é uma pessoa que honra seus compromissos. Fisicamente, ele é alguém que ele tem ali cumprido o seu papel.
a sua responsabilidade como esposo, enfim. E ele chega e diz assim, olha, eu não deixo faltar nada para você. Tá aqui, ó, você tem comida, você tem roupa, você tem tudo. Mas eu não entendo por que você está sempre com a cara emburrada, você está sempre irritada. Porque muitas das vezes a mulher está assim, é porque aquele marido não entendeu que o que ela precisa não é somente algo físico, não é somente o fato de não faltar ali na mesa o alimento, a roupa, porque isso tudo está ali. Mas muitas das vezes aquele marido não entendeu que aquela esposa precisa de atenção, precisa de afeto, precisa de um amigo, precisa de ter um melhor amigo, porque há muitos casamentos, Deus em mim, que infelizmente as pessoas não consideram os seus cônjuges o melhor amigo. Há muitas pessoas que, por exemplo, ela vai buscar ajuda no lado de fora, ela vai falar tudo aquilo que ela gostaria de falar para o marido, para o esposo, mas ela não ousa falar. Sabe por quê? Porque se ela fala o que ela sente de verdade, ela vai ser considerada como louca, ela vai ser talvez até criticada, porque o marido vai pensar, mas como é que você pode se sentir assim? Imagina se uma mulher falar assim para o marido, olha, eu me sinto muito sozinha, eu me sinto sozinha. O marido vai falar, mas sozinha como? Eu estou todo dia em casa, olha, eu não saio, eu não fico com meus amigos, eu trabalho, não deixo faltar nada para você. É exatamente isso que o Cana, ele, de alguma forma, ele acreditava que era suficiente para que Ana então não se sentisse daquele jeito. E o pior, Deusinho, sabe o que eu vejo aqui? É que duas pessoas, porque estamos falando de alguém que crê, ele ia na casa do Senhor, mas aqui a gente não vê Eucana participando daquela luta que Ana tinha. É como se Ana estivesse sozinha, casada, sozinha. Tá aí o tema dessa mensagem, desse vídeo, a dificuldade que muitas pessoas têm de serem sensíveis à necessidade do outro. É muito difícil quando a gente vive nessa forma. Há muitos casamentos que deveriam dar certo, né? Tem tudo para dar certo, porque as pessoas se amam, mas elas estão sempre tristes no seu coração. Por quê? Porque elas estão sempre esperando uma da outra algo mais. Você já parou para perguntar, você senhora, senhor, você que é casado, ou você que talvez tenha algum problema no relacionamento com seus filhos, com seus pais, o que você poderia fazer para ajudá-los? Sabe, para você conhecer a necessidade, para você poder entender essa pessoa, porque a melhor maneira da gente ajudar alguém é a gente pedir a Deus, meu Deus, me ajuda a entender essa pessoa, porque se você consegue entender a necessidade dessa pessoa, pronto, você vai ajudá-la, você vai poder conseguir atingir ali exatamente o ponto importante que talvez vai salvar até o seu casamento. É verdade, e uma das coisas que me ajudou muito como experiência foi exatamente isso, porque há momentos, como eu até costumava falar com você, né, às vezes a gente não sabe o que realmente a pessoa está passando, né? Então, não conhecemos o coração da pessoa, conhecemos nosso esposo, você conhece seu filho, pelas reações, sabe quando ele não gosta de uma coisa, quando ele está cansado, coisas assim, mas há coisas que é lá na alma, que só Deus pode ver. Então, nós podemos fazer muita coisa, mas há coisas que mas tem alguma coisa que está ali. Então, quando a gente pede a ajuda de Deus, né, que é a base, né, como a gente costuma, né, falar, né, é a base de uma relação, é Deus, né, e sobre tudo isso, é Deus na nossa vida, e Ele dá direção, Ele tem como dar direção, como agir com essa pessoa, né, e o que me ajudou muito foi exatamente isso, né, pedir a Deus direção, porque tinha momento na minha vida que eu não sabia como ajudar o meu esposo. Então eu tive que realmente pedir a ajuda de Deus, né, a direção, como ajudá-lo, porque a gente não tem como ir lá no fundo realmente saber o que se passa, né?
E isso é importante, porque Deus, ele é a base da nossa vida, né? Em todo sentido, é a base, como fosse uma casa que é construída sobre uma base, ela é edificada numa base. Então vem aquela palavra que fala da mulher sábia, ela edifica a sua casa. Então, com a sabedoria de Deus, não é algo que vem da nossa força do braço, né? Porque nós podemos tentar, como a gente costuma falar nos vídeos, né? De repente você tentou com a força do braço, você fez de tudo, mas a gente às vezes tem essa tendência de achar que a gente fez suficiente, como você acabou de falar. Mas há muito além do que isso, então somente Deus pode dar essa condição. Então eu vi a necessidade de pedir a Deus para entender o meu esposo. É como eu falei ainda há pouco, como é que eu vou entender ele se eu não estou no lugar dele? Né? E Deus dá toda a condição que às vezes a gente mesmo fica assim, meu Deus, eu nunca imaginei que eu poderia agir assim. Então quer dizer, que não veio de mim. Então foi Deus que me deu aquela inspiração, aquela direção, como agir, e deu certo, né? E isso é importante dessa dependência com Deus, ter essa humildade de reconhecer que a gente precisa dele, né? Que ele é a base da nossa vida, da nossa relação, no nosso casamento, na família, com os filhos, né? Essa sabedoria vem de Deus. E se a gente busca, a gente pede, a gente recebe, né? Exatamente. E é o que Deus quer dar, porque é como está escrito, né? Se você pedir, você vai receber. Tá? Tem uma promessa que ele fala lá no livro de Tiago, se alguém necessita de sabedoria, que ele peça a Deus. Essa sabedoria não é para a pessoa inventar coisas, não é para a pessoa passar numa prova no vestibular, na faculdade, mas essa sabedoria está ligada exatamente às pessoas desenvolverem virtudes que vão trazer grande transformação em suas vidas. É o que Deus quer, porque Deus não tem prazer nenhum de ver a família destruída, o casamento destruído. Deus não tem prazer de ver você que está nos assistindo pensar o seguinte, sabe, eu já sofri muito no meu relacionamento, já tive muita dor de cabeça com pessoas, já casei, já descasei, hoje eu não quero mais nada porque eu não acredito mais que eu possa um dia ser feliz. Olha, esse pensamento é um pensamento que você tem que arrancar do seu coração, porque não é o fato de você ter tido algum tipo de decepção na sua vida que você está condenada a viver hoje um sofrimento. Nada disso. Porque quando nós buscamos a Deus, entregamos para Jesus a nossa vida, o nosso coração, toda a nossa situação na vida, então Ele tem o poder de restaurar, de mudar. E é isso que Ele quer fazer na sua vida. E como Ele tem o poder de restaurar, então o seu passado não tem poder sobre você. Exato. Porque muitas das vezes tem pessoas que são presas no passado e é como se ele vive no presente, né? Exatamente. Aquela situação vive no presente. Você não pode mudar mais seu passado, mas você pode olhar para ele e ter ele como algo positivo, não negativo. Porque muitas pessoas têm assim, eu já tentei, eu já fiz, e ela olha para aquilo que ela já passou, porque é algo que se ela tentou, é passado, né? Exato. Então, ela tem que olhar o quê? Essa situação que eu vivi, como Deus é um Deus que restaura todas as coisas, é como experiência positiva, né? Não negativa. Então, se você olhar assim, você não vai colocar barreira nenhuma para encontrar, se você hoje em dia passou por uma situação na sua vida sentimental que você teve que se divorciar ou teve que separar dessa pessoa e hoje em dia você tem a oportunidade de conhecer uma outra pessoa que vai te fazer feliz e você fica ali bloqueada, né? E impede até das pessoas se aproximar de você porque você acha que aquilo vai acontecer como aconteceu no passado, mas você tem que se liberar disso porque o passado não tem mais poder sobre a sua vida se assim você não permitir, né? Exatamente. Importante. Nosso passado não pode comprometer o nosso presente e menos ainda no nosso futuro, tá certo? Então, nós queremos aqui concluir o nosso vídeo com você nesse dia a respeito dessa situação e nós não temos nem como terminar tudo hoje porque o assunto é bem vasto, né? Nós fizemos também 2 vídeos em francês para tratar do mesmo assunto porque é muito difícil a gente conseguir passar tudo aquilo que a gente tem o entendimento aqui nessa palavra. Há muita coisa que revela aqui para o relacionamento, olha, que a gente gostaria muito de transmitir para você, de dividir com você. Há muita coisa. A palavra de Deus é assim, né? Uma vez eu vi alguém que falava que a palavra de Deus é como a cebola.
Quando você descasca a cebola, ela é por camadas, né? Então, a palavra de Deus é assim. Então, você pode ter certeza que no próximo vídeo nós vamos voltar novamente a esta mesma passagem bíblica e nós vamos compartilhar com você coisas ainda muito mais maravilhosas para poder ajudar você no seu relacionamento, no seu casamento, na família, no sentido pais e filhos, porque há muitos pais que estão com muita dificuldade de ajudar os seus filhos por não ter essa sensibilidade de conhecer a verdadeira e real necessidade deles. Muitas das vezes, o pai e a mãe enchem a criança, como diz esse português, né, de coisas, né, de presentes, né, de luxúria, vamos assim dizer, desculpa o termo, e parece que nada muda. O comportamento do filho é o mesmo, nada acontece, e os pais ficam ainda mais chateados, tristes, porque não vê a mudança no filho, esperando que tudo aquilo que estava fazendo ou dando para ele, eles iam mudar. Mas se você pedir a Deus para você ter essa sensibilidade de conhecer a real necessidade, porque eu vou dizer para você uma coisa, todo ser humano precisa de coisas, mas todos nós temos uma real necessidade que precisa ser preenchida. E quando você descobre essa necessidade, então a situação ela muda. Tá certo? Então, nós vamos deixar esse assunto para a próxima semana. Nós convidamos você a perseverar, tá bom? Conosco aqui nesses ensinamentos. Esperamos que isso possa estar trazendo para você, de fato, uma visão diferente em relação ao seu relacionamento conjugal, familiar, porque isso é o nosso objetivo. Aliás, não é somente com a família, não. Nosso próximo. Você às vezes está próximo de uma pessoa e você não consegue ver o quanto essa pessoa está sofrendo, o quanto ela está necessitada, às vezes, de um diálogo, às vezes de uma compreensão. Há pessoas que tudo que ela precisa na vida é que alguém a ouça, Mas o que acontece, ela só é julgada, ela é praticamente, como podemos dizer, colocada de lado simplesmente. E isso não é o que Deus espera de nós, tá certo? Então, não vamos agir como Eucana, tá bom? Aos homens, atenção. Aliás, as mulheres também, porque muitas das vezes acontece o lado oposto também. Vamos agir como pessoas que desenvolvem as virtudes do Espírito Santo, porque o Espírito Santo veio para isso. O Espírito Santo veio justamente para trazer essa mudança, essa transformação do caráter, no nosso comportamento, para que nós possamos manifestar os mesmos sentimentos do nosso Senhor Jesus. Tá certo? Olha, queremos agradecer a você de todo o nosso coração por você ter ficado até o final desse vídeo, ter dado essa atenção tão valiosa do seu tempo, né? Eu sei que você tem o seu tempo corrido e você ficou aí assistindo a gente aqui falar. Agradecemos a você por essa atitude da sua parte, tá bom? E esperamos que, se esse vídeo, esse assunto tem trazido algo de positivo para a sua vida, por que não compartilhar com alguém? Então, faça isso agora, envia no seu grupo de WhatsApp o link do nosso canal, o link desse vídeo para amigos, para as pessoas que talvez elas estão vivendo exatamente uma situação semelhante ao que nós estamos tratando aqui de Eucana e Ana, tá bom? E convidamos você também que deseja se inscrever no nosso canal, é grátis, você não paga nada por isso. E se esse assunto tem me interessado, você então se inscreve, você ativa ali o sininho para você então não perder uma mensagem. Atenção, porque nós compartilhamos também os vídeos em francês. Então, quando é em francês, não fique desanimado, aguarde que o seu vai vir que é em português, tá bom? Mas nós agradecemos a sua atenção e que Deus abençoe a sua vida de forma gloriosa, tá certo? Então, agradecemos a todos, que Deus abençoe. Até a próxima semana.